Olá, eu sou Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio. Se você gostar deste conteúdo, considere se inscrever, deixe seu like, comente, compartilhe e ative as notificações para receber informações técnicas de qualidade. Aqui é maior, e aqui é maior, e aqui é maior, isso aqui é o que toca. Atualmente tem aumentado o interesse de usuários por veículos elétricos, quer seja por conta do apelo ambiental, que ainda pode ser puro marketing, ou pela não utilização de diesel ou gasolina, menos amigáveis com o meio ambiente. A questão importante é que se trata de uma solução interessante em termos de tecnologia para as cidades. Veículos elétricos são movidos por baterias, diferentemente dos veículos a gasolina ou a diesel, mas o conceito é o mesmo. O combustível para o movimento do veículo é a energia acumulada nas baterias de lítio ou íons de lítio. Observando de fora, praticamente é muito difícil identificar se um veículo é ou não elétrico, a não ser quando em situações normais, pela falta de ruído em comparação com um motor convencional. Fato este que torna ainda mais difíceis as operações emergenciais envolvendo acidentes de trânsito ou em incêndios. Neste vídeo, vamos mostrar rapidamente como um veículo elétrico funciona, quais suas outras aplicações e por que você deve ficar muito atento, preocupado e se precaver a respeito desta inovação, que traz benefícios tecnológicos, mas pode ser a fonte de enormes prejuízos financeiros e até morte. Tal tecnologia está sendo irresponsavelmente incentivada pelo Estado, que não está nem aí para a aplicação de normas internacionais de proteção contra incêndio. E a reboque disso, construtoras estão investindo em marketing de venda de unidades habitacionais com tal conceito tecnológico. Enfatizamos que não somente condomínios residenciais estão utilizando tal enfoque em seu marketing. Muitos outros negócios passaram a adotar tal conceito. Shopping centers, hospitais, comércios e serviços e toda a cadeia logística passaram a fazer parte desta espiral temerária. Trata-se de um assunto muito sério e você aprenderá no final do vídeo como se defender deste enorme risco que ainda no mundo não foi resolvido. Tais dicas importantes poderão ser a diferença entre a preservação do seu patrimônio e até a preservação de sua vida. Fique até o final do vídeo para aprender tais dicas da Universidade do Fogo. Repasse essas informações aos seus familiares e vizinhos. Compartilhe este conhecimento que poderá salvar vidas. Decidimos dividir esse vídeo em 4 partes. Você vai passar agora a assistir a segunda parte e existem outros 2 vídeos deste tema extremamente relevante. Fique com a Universidade do Fogo e acompanhe as informações técnicas relevantes na área de segurança contra incêndio. Carros elétricos são denominados EV, Electric Vehicles, sendo que neste vídeo vamos abordar todas as categorias de veículos elétricos, ou seja, os veículos leves, patinetes, bicicletas e similares. Assim, trataremos nesse vídeo de EV, veículos elétricos, e LEV, veículos elétricos leves, pois todos possuem os mesmos riscos relacionados com incêndios. Mesmo que você não tenha dirigido um veículo elétrico, você deve conhecer suas características básicas. Ao invés de tanque de combustível, existe um grupo de baterias que precisa ser alimentado com energia elétrica. Ao contrário de motor a combustão, existe um motor elétrico. Ao invés de sistema de escape de gases de combustão, não existe tal sistema. Vamos mostrar neste site US Department of Energy uma simplificação do veículo elétrico. Portanto, aqui podemos verificar de forma sistemática quais são os componentes básicos de um veículo elétrico. Normalmente podemos verificar que na parte traseira, abaixo do porta-malas, existe o tanque de combustível. Aqui, no caso do veículo elétrico, a alimentação se dá através de baterias, como nós comentamos. Esse conjunto de baterias normalmente fica na parte inferior do veículo.
veículo e é chamado de Traction Battery Pack. O que ele faz? O que esse Traction Battery Pack faz? É um conjunto de baterias, normalmente de íons de lítio, como já dissemos anteriormente. É como se fosse um tanque de combustível. Quanto mais carga possuir, medido em kWh e não em litros, mais quilômetros o veículo vai percorrer. Então ele é o responsável, esse Traction Battery Pack, é o responsável em alimentar o veículo e dar garantia de autonomia de quilometragem. Quanto mais kWh ele conseguir armazenar, mais o veículo vai se deslocar em quilometragem. O segundo elemento, o segundo dispositivo é o Electric Traction Motor, ou seja, resumidamente, é um motor elétrico. Ele é o responsável em receber a energia elétrica e transformá-la em movimento para as rodas através da transmissão, que nós vamos falar depois. Nós temos também o Power Electronics Controller. O que ele faz? É o controlador eletrônico de energia. Opera entre o Traction Battery Pack, ou seja, o banco de baterias. Ele fica num cofre selado, inclusive, né? Uma plataforma selada. Então, esse Power Electronics Controller opera entre o Traction Battery Pack e o Electric Traction Motor. É o responsável em modular a velocidade, a aceleração e o torque, gerenciando a energia regenerativa, ou seja, a energia economizada de frenagens, por exemplo, e controlando também a reversão do veículo, ou seja, a marcha ré. Nós temos também o DC-DC Converter. Ele é um conversor de corrente contínua, responsável por transformar altas voltagens oriundas do Traction Battery Pack, no meu tanque de combustível aqui, de energia, para baixas voltagens e assim poder alimentar todo o sistema de funcionamento do veículo e também recarregar a bateria auxiliar, Battery Auxiliary. Então, a bateria auxiliar, que é a bateria comum que nós temos em todos os veículos. Depois nós temos o Thermal System. Basicamente é o sistema de resfriamento responsável em manter a temperatura adequada de todos os dispositivos, tais como o Power Electronics Controller, que nós já vimos anteriormente, e demais controladores de energia. Nós temos depois o Battery, ou seja, a bateria. É um dispositivo que todos conhecem nos veículos atuais, sendo a responsável pela alimentação de diversos outros equipamentos existentes no veículo. On-Board Charger é um carregador interno. Transforma a corrente alternada da fonte de alimentação. Você precisa realimentar esse sistema, realimentar a bateria. Então ele transforma a corrente alternada que entra e converte em corrente contínua para recarregar o Traction Battery Pack. Transmission é a transmissão, está ligado ao motor que nós já falamos. É o responsável em transformar a força mecânica oriunda do motor em força para girar as rodas. Charge Port é como se fosse alimentar a bateria do seu celular. É um cabo de alimentação, dispositivo responsável por conectar a alimentação externa com o objetivo de recarregar o Traction Battery Pack. Toda vez que você perde energia das baterias, você precisa recarregar e através desse dispositivo. De maneira geral, esta é a forma de se entender o funcionamento do veículo. Ao invés de um tanque de combustível, um conjunto de baterias. Ao invés de um motor a explosão, um motor elétrico. A transmissão é a mesma, se dá da mesma forma. E você tem diversos outros dispositivos de controle da rotação do motor, da aceleração, do torque, conversores, potência de energia, né? Conversores de energia. Ou seja, se você olhar de fora, o veículo é um veículo normal. Se você olhar nos seus detalhes, é um veículo extremamente complexo e que pode apresentar vários desafios que nós vamos mostrar a seguir.